Olá, galera. Sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos continuar o nosso assunto círculo trigonométrico. Hoje nós vamos comentar sobre arcos que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante e observar melhor o que acontece com os seus valores de seno e cosseno. Então acompanha aqui comigo 4 arcos que já estão previamente definidos no nosso círculo trigonométrico. Acompanhe. Bom, então o primeiro deles, que está no primeiro quadrante, o θ, que está associado ao ponto P0 de abscissa x0 e ordenada y0. O segundo, que está associado ao ponto P1, é beta. O terceiro, que está associado ao ponto P2, delta. E o quarto, que está associado ao ponto P3, que nós chamamos de alfa. Recordando o que nós falamos na aula passada, da definição do que é o seno e o cosseno, nós falamos na aula passada apenas para arcos que estão no primeiro e no segundo quadrante, nós definimos como cosseno a abscissa do ponto associado àquele determinado arco. E chamamos de seno a ordenada daquele ponto. Então, da nossa figura, nós podemos escrever para cada um desses arcos quem são, respectivamente, os seus valores de seno e cosseno. Então, acompanha comigo aqui no nosso próximo quadro. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos observar aqui, primeiramente, o nosso ângulo θ, que está no primeiro quadrante. Como você pode observar na figura, P0 tem a abscissa positiva e a ordenada também positiva. Isso quer dizer que, para θ, os seus valores de seno e cosseno, ambos são positivos. Generalizando, para qualquer arco no primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos. Olhando agora para beta, beta é um ângulo que está no nosso segundo quadrante, então acompanha aqui comigo. A abscissa ela é negativa e a ordenada é positiva. Isso quer dizer que, para beta, o seno é positivo e o seu cosseno é negativo. Então, para qualquer que seja o arco no segundo quadrante, seno positivo e cosseno negativo. Observando agora o nosso terceiro ângulo, que é o delta. Delta está aqui, ó, no terceiro quadrante, e aqui tanto a abscissa quanto a ordenada, ambas são negativas. Isso significa que, para delta, seno e cosseno são negativos. Os dois são menores do que zero. Todo e qualquer ângulo no terceiro quadrante tem medida de seno e cosseno com sinais negativos, com valores negativos. E para finalizar, o nosso ângulo alfa, que está no quarto quadrante, ele tem a abscissa positiva, mas a ordenada é negativa. Isso quer dizer que, para alfa, o seno de alfa é negativo e o cosseno de alfa é positivo. E aqui nós temos uma tabelinha, um resumo, que me dá qual é o sinal do seno e do cosseno para arcos que estão no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, pessoal, nós vimos o que acontece para arcos no interior de um quadrante. Ou seja, para arcos que estão no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e 90. Arcos que estão no segundo, entre 90 e 180. Agora a gente vai ver o que acontece para arcos que estão sobre os pontos divisores dos quadrantes. O que é isso, Silvio? Acompanha aqui comigo. O ponto A, ele não está nem no primeiro e nem no segundo quadrante. Ele é um ponto divisor dos quadrantes. Quer dizer, o último arco antes do A, a gente não sabe exatamente quem é, mas existe ele. É o último arco antes de chegar ao A. E esse está no quarto quadrante. Quando chega no A, deixa de ser o quarto quadrante. E também não é o primeiro. Ele é o ponto divisor. Isso acontece para o B, para o A' e para o B'. Então, nós vamos ver o que acontece com o seno e com o cosseno nesses pontos. Mas lembre-se que seno e cosseno é definido pela abscissa e pela ordenada
daquele ponto no plano cartesiano. Então, primeiro vamos definir quem são as abscissas e as ordenadas desse ponto. Lembre-se que esse círculo tem raio unitário. Então, A, ele tem abscissa 1, ordenada 0. B, ele tem abscissa 0 e ordenada 1. O A', ele tem abscissa menos 1 e ordenada 0. E B' tem abscissa 0 e ordenada menos 1. Então, nós já sabemos abscissas e ordenadas desses pontos. Sabemos mais. Sabemos que sobre esses pontos estão os seguintes arcos trigonométricos. Sobre A, o 0 grau, vou escrever aqui do lado, ó. Sobre B está o 90 graus, ou como você pode preferir, π sobre 2 radianos. Sobre A' está π radiano. E sobre B', o 3π sobre 2 radiano. Então, voltando aqui, vou apagar o símbolo do grau para que todos os pontos fiquem escritos na notação do radiano. Tá? E vamos escrever agora, então, o que é o seno e o cosseno desses arcos trigonométricos que estão sobre esses pontos, o A, o A', o B e o B'. Acompanha comigo aqui no próximo quadro. Então, fica da seguinte forma: o seno de 0. Bom, lembra que o seno é dado pela ordenada daquele ponto, então a gente tem que localizar aqui onde está o 0, está sobre o A, e a ordenada desse ponto é 0. Então, significa que o seno de 0 é 0. E aí, de forma análoga, o cosseno de 0, você vai olhar lá onde está esse 0, está sobre o A. Lembra que o cosseno é definido pela abscissa, e a abscissa desse ponto é igual a 1. Então, significa que o cosseno de 0 é igual a 1. Bom, vamos fazer agora o seno de π sobre 2 e o cosseno de π sobre 2. Mais uma vez, vamos voltar lá na figura e acompanha aqui. No π sobre 2, tá? A abscissa é 0 e a ordenada é 1. Então, isso significa que o cosseno é 0 e o seno vale 1. Para o arco de medida π, ou seja, o seno de π e o cosseno de π, vamos voltar lá na figura, está lá no A', olha lá, a abscissa é menos 1 e a ordenada é 0, então significa que o seno é 0 e o cosseno é menos 1. E, para a gente finalizar, o seno de 3π sobre 2 e o cosseno de 3π sobre 2. Acompanham comigo aqui na figura. Então, está aqui sobre o ponto B', a abscissa é 0 e a ordenada é menos 1. Então, significa que o seno vale menos 1 e o cosseno vale 0. E aí você consegue os valores de seno e cosseno desses pontos divisores de quadrante, que são arcos também notáveis, assim como aqueles do 30, 45 e 60 graus. Então, pessoal, acompanha comigo agora a seguinte situação. Vamos supor que eu tenha dois arcos trigonométricos, um com medida alfa e outro com medida beta. Mas, nesse segundo momento, esse beta ele vai ser escrito como 2kπ mais alfa. Então, aqui um arco e aqui outro. Tá? O que a gente lembra desse alfa e desse beta? A gente lembra que, quando os arcos se diferenciam apenas por 2kπ, ou seja, por voltas completas no círculo trigonométrico, a gente sabe que esses arcos são arcos congruentes. Ou seja, eles estão sobre um mesmo ponto no plano cartesiano. Então,
Se inicialmente você tem que o seu alfa, por exemplo, vamos supor que esse alfa que nós escolhemos seja aqui, esteja aqui, no segundo quadrante. Esse é o alfa. Tá? Para ficar interessante, vamos falar que alfa ele pertence ao intervalo 0, 2π. Ou seja, só para garantir que alfa é um arco trigonométrico da primeira volta. Tá? Então, aqui está alfa, vamos marcar aqui o ponto P, tá? De abscissa x e ordenada y. Então, você sabe que o seno de alfa é dado por o y e que o cosseno de alfa é dado pela medida x. Agora, se beta é congruente a alfa, significa que beta está sobre o mesmo ponto P. Ele se diferencia apenas de voltas completas no círculo. Mas uma vez que ele completou uma volta no círculo, seja no sentido positivo ou negativo, a partir desse momento, se ele se desloca mais alfa graus, ou alfa radiano, como nós colocamos aqui, significa que ele vai se deslocar alfa e vai parar sobre o mesmo ponto P. E se ele para sobre o mesmo ponto P, ele tem os mesmos valores de abscissa e de ordenada. Então, significa que o seno de beta também é y e o cosseno de beta também é x. E aí, o que você conclui é que, quando os arcos são congruentes, seus valores de seno e cosseno terão medidas iguais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.